Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo então Os Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. Esse aqui, ó, tá? A gente está na segunda parte desse livro em que ele está trazendo os segredos da mente milionária. Ele está trazendo como é que a gente faz para ser rico, como é que a gente faz para pensar como os ricos pensam. Ele está dizendo que tudo depende basicamente da mente, daquele nosso padrão de pensamento, se ele é com relação a dinheiro, se ele é negativo ou é positivo. E ele explicou nas páginas anteriores também que tudo depende também da nossa participação, que a gente pode até dizer eu quero ser rico, mas aí é aquele querer infantil. A gente pode dizer eu escolho ser rico, ou a gente deve dizer eu me comprometo a ser rico, e aí a partir desse compromisso a gente não deve ter nenhuma coisa que traga alguma restrição ao que se requeira fazer. E foi isso que ele me pegou ali no vídeo anterior, quando ele disse que alguém, se a gente tivesse que estar sacrificando a maior parte dos nossos finais de semana, estar sacrificando o nosso tempo com a família, está então deixando muitas coisas que a gente gostaria de fazer, a gente apostando sem saber se vai receber alguma coisa em troca, todo o nosso tempo, todo o nosso capital e toda a nossa energia para fazer com que a gente conseguisse ficar rico. E aí ele disse que os ricos diriam sim, e eu, com a minha mentalidade ainda que não está uma mentalidade de rica, eu disse não. Mas aí ele explicou no no vídeo, então, no último vídeo, nas páginas anteriores, ele explicou que isso não é assim tão difícil, porque Deus não está querendo sacrifício de ninguém, acredito, foi dessa forma que eu entendi. É isso que eu vou dizer, porque ele disse que quando a gente se compromete é porque a gente sabe que nós somos responsáveis pela nossa realidade. Então, se a gente se compromete a ser rico, a gente vai fazer o que se requer. Ele deu esses exemplos: trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, abrir mão de parte dos finais de semana, do tempo com a família, que as pessoas ricas diriam sim. Mas ele disse que aqui, eu acredito que essa é a forma de mostrar que nós estamos comprometidos. E aí ele trouxe aqui uma frase do W.H. Murray, que é numa das primeiras expedições dele ao Himalaia. Ele disse, assim, não vou ler tudo, que todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Ou seja, quando a pessoa está disposta realmente, ela disse, não, eu vou trabalhar 16 horas por dia, sim, aceito, vou sacrificar a maior parte dos meus fins de semana. Ele não disse todos, a maior parte, sim, aceito. Eu primeiramente disse não, agora estou dizendo sim, universo, sim, aceito. E aí então, apostar tudo, saltar no desconhecido, realmente apostar tudo, jogar a vaca no precipício, sair assim, e olha que é o que eu estou fazendo. Então, tudo isso, então o universo move céus e terra para que a gente consiga o nosso objetivo, porque nós estamos nos comprometendo. E ele disse que todo ato de iniciativa e criação ou compromisso responde a essa verdade elementar. E desconhecer essa verdade mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. Então, se a gente desconhece que a gente tem toda a ajuda necessária, desde que a gente se comprometa a fazer a nossa parte, aí a gente mata as ideias e os esplêndidos planos, aí a gente não fica rico. Então, que ótimo, eu amei essa frase dele que ele trouxe, que termina assim: toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a favor dele todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. E sabe o que me ocorre agora? O que acontece
ali no livro Mais Esperto que o Diabo, eu fiz todo o livro, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. O Napoleão Hill conta como é que ele saiu de uma situação absurda, ele não tinha um centavo, ele teve que pedir $50 emprestado do cunhado, isso respondendo à intuição que ele recebia do que ele chama do outro eu dele, que o professor Hélio Couto chama da centelha de a centelha divina, e o Saint-Germain chama de a nossa presença eu sou. Então, quando a gente confia que nós estamos guiados, que nós não estamos sozinhos, a gente pode se comprometer a tudo isso aqui que ele falou antes, que a gente não vai ficar sem poder dar assistência à nossa família, sem poder aproveitar a vida, sem poder ver os nossos filhos crescerem, que fosse esse o argumento que me veio na hora que eu li. Porque tudo que vai ser movido, todas as energias vão se mover a nosso favor. Por quê? Porque a gente se comprometeu. Foi isso que eu entendi. Estou super feliz de ter entendido. Que eu pensei, meu Deus, então nada do que ele está dizendo vai dar certo para mim. Mas agora eu entendi, eu me comprometo. Tudo aquilo que eu disse que eu não me comprometeria, eu me comprometo, eu faço. Vocês são testemunhas. E aí ele terminou trazendo a declaração. Eu me comprometo a ser rico, eu tenho uma mente milionária. E as ações da mente milionária. Escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você. Seja específico. Procure um amigo ou parente que esteja disposto a ajudá-lo. Diga a essa pessoa que você quer conquistar o máximo de sucesso invocando o poder do compromisso. Olhe nos olhos dessa pessoa e repita as seguintes palavras. Eu, digo o seu nome, por meio desta declaração me comprometo a ser milionário ou mais ainda em... Coloca uma data. Peça ao seu parceiro que diga, eu acredito em você. Depois diga, muito obrigado. E olha, gente, ele trouxe aqui o que é. Nossa, que incrível isso. Porque quando ele falou tudo aquilo, você faz isso, abre mão disso, eu até trouxe justificativas, porque depois a pessoa fica doente. Olha, o que é a mente pobre. E aí, então, ele dizendo aqui que ele está trazendo, então, aqui para a gente como é disposto a ajudá-lo, o poder do compromisso, Quando a gente se compromete, tudo se abre. E eu acredito que como a centelha divina está em nós, o nosso eu sou está em nós, o nosso outro eu, ele está em nós, a gente não consegue enganá-lo. Então, se a gente se compromete de verdade, tudo se abre. E como é que a gente sabe se a gente se compromete? Não tendo a reação que eu tive quando ele perguntou se faria isso, aquilo outro. Não, e ainda trouxe justificativas para não fazer. Olha, fazendo exatamente o que ele disse que corrobora para mostrar que a mente é pobre. Então, mudando essa mentalidade aí, por favor. E aí ele traz o exercício aqui que é para fazer e depois ele disse, observe como você se sentia antes e como se sente depois de firmar o seu compromisso. Se a sensação é de liberdade, você está no caminho certo. Caso tenha sentido uma pontada de medo, continua no caminho certo. Mas se não significou nada, é porque você ainda não está no padrão. Nossa, gente, olha, ainda que a gente sinta medo, quer dizer ainda que está no certo. Mas se a gente não sentir nada, uma frase assim, olhei nos olhos da pessoa e não disse nada, é porque a gente ainda não mudou o nosso padrão. Não estou disposto a fazer tudo o que for necessário. Então, a gente não está no padrão, não estou disposto a fazer tudo que for necessário, ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. Seja como for, não se esqueça de que o seu padrão o levou exatamente ao ponto onde você está neste momento. Então, se a gente fizer esse exercício que ele passou aqui em cima, fizer essa declaração, olhando para uma pessoa, eu me comprometo a ser um milionário, diz o meu nome, e que a gente está se comprometendo, e isso não trouxer nenhum medo ou sensação de liberdade, se não disser nada, então é porque nós estamos no padrão, não estou disposto a fazer o que for necessário, ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. E aí pronto, não precisa, é melhor
fazer outra coisa, porque aí não vai dar certo para a gente. Eu até lembro de um exemplo que o Dr. Laí Ribeiro deu da declaração, que a declaração é muito forte, porque quando a gente declara alguma coisa, saiu, e o verbo se fez carne. Ele dá até o exemplo ali do casamento, que o juiz de paz ali declarou os dois, marido e mulher, e ele falou, eu vos declaro marido e mulher, um dos dois diz, não quero, mudei de ideia, ele diz, vai se divorciar, porque eu já declarei. Então, isso aqui essa declaração, então, realmente feita ali, do jeito que ele está fazendo, eu acredito que seja muito forte. E se a gente não sentir nada, é porque a gente ainda está no padrão, não estou disposto a fazer o que for necessário, no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. E agora ele entra no arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários havia um professor instrutor que aumentara o patrimônio líquido dele de 250 mil para 6 milhões em apenas 3 anos. Quando eu lhe perguntei qual o segredo, ele disse, tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. E aí, então, ele vai explicar aqui o que é a lei dos rendimentos, para como é que essa pessoa, que vai talvez explicar como essa pessoa passou de 250 mil para 6 milhões em 3 anos. A lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez, outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala, outros que gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo desse livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamento de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. Então aí ele mostrando que quanto mais a quantidade, ele explicando que quantidade então a gente agrega mais valor ao mercado, porque eu posso instruir, passar instruções, os instrutores lá dele, no negócio dele. Alguns escolhem ficar, digamos que leve 1 hora com 20 pessoas, os outros, alguns querem 100, outros 500, e aqueles que vão agregar mais valor, porque vão fazer uma quantidade muito maior, vão até 5.000 ou mais pessoas. E a mesma coisa quando ele começou na loja dele, ele já planejava, ele já tinha uma meta de chegar a 100 lojas, e a concorrente só pensava em abrir uma loja. Quem é que está agregando mais valor ao mercado? Super interessante, então, a explicação de como é que aquela pessoa passou de 200 para 6 milhões. E aí, como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? Mais uma vez, a escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno mesmo. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso.
Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Então é aquela coisa da gente não confiar na gente mesmo, né? A gente não ter exatamente isso, essa confiança que precisa, porque escolhe pequeno porque tem medo tanto do fracasso como do sucesso. Olha aí um ponto para ser bem observado, a gente com a gente mesmo, né? Mas preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós, diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste mundo, neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Disse tudo mais uma vez aqui. Porque ele está falando tanto de querer ser rico, de se comprometer, mas tem que estar se pensando ao valor que a gente acrescenta à vida dos outros. No livro A Ciência de Ficar Rico, o autor diz, se eu fico rico, pelo menos muitas pessoas vão ter melhorado, pelo menos de vida, só com o meu ato de ficar rica. E aqueles que se inspirarem em mim ainda vão poder ficar ricos também da mesma forma como ele fez aqui com tantas pessoas, tantos leitores e tantos participantes dos seminários dele. Então ele agregou, ele acrescentou muito valor à vida de todos. Por isso que a gente tem a atitude que eu tive quando eu li sacrificar alguns finais de semana, trabalhar 16 horas, porque eu estava pensando em mim, que o mundo girava em torno de mim. Mas e se esse sacrifício, entre aspas, ele for fazer com que eu consiga colocar a minha peça no quebra-cabeça do planeta, vai fazer com que eu consiga abrir então o caminho, cumprir a missão que eu vim fazer nessa realidade, como ele está dizendo, a missão e a nossa razão de estarmos nesse mundo, nesse momento. Ou seja, mais uma vez, pensar no reino de nós e não apenas no nosso umbigo faz total diferença para a gente ficar rico. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Olha que profundo. O propósito da nossa vida. Mais ou menos aquilo, quem não serve para servir, não serve para viver, não é? Ou então, também o que o professor Érico Couto diz, que nós devemos estudar, trabalhar e ajudar. É dessa forma que a gente evolui. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Estar disposto quer dizer, mais uma vez, eu super feliz que eu tive aquela reação, porque assim eu posso me trazer sempre como exemplo. Quando se pergunta, você pode estar disposto a trabalhar 16 horas, não está querendo dizer você vai ter que trabalhar 16 horas o resto da sua vida. Não, se comprometa, que assim o universo está vendo que você está disposto, está comprometido a colocar o seu pedaço que falta ali no quebra-cabeças do planeta, está disposto a cumprir a sua missão, está disposto a ser um exemplo, a inspirar os outros para que eles também façam
E desse jeito toda ajuda vem, porque a gente tem que incluir o valor que a gente acrescenta à vida dos outros. Tudo gira em volta de, se a gente pensa, se você quer ser rico, no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Eu me permito repetir porque eu achei isso muito forte e muito especial mesmo para a gente estar entendendo. Então, como que diz, entendendo bem o cerne, entendendo realmente a alma desse livro, o que ele está explicando. Você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Eu lhe pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico, essa palavra está entre aspas, ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Olha, vou ficar aqui nesse vídeo porque ele terminando dessa forma incrível. A gente vai ficar rico nos planos mental, emocional e espiritual e, por fim, no financeiro. Porque quando a gente está buscando a riqueza financeira, se a gente estiver passando por cima de todo mundo e fazendo o que se requer, só pensando no nosso umbigo, não vamos chegar a lugar nenhum. Se a gente está fazendo o que se requer, pensando que o que a gente fizer, a nossa ação vai fazer diferença para todo mundo, para todo mundo. Ele disse, a gente vai colocar o nosso, cada um traz um pedaço do quebra-cabeças para ser colocado. E se eu me recuso a colocar o meu? Vai ficar faltando. Então, se a gente, vou repetir também essa aqui, esse trecho foi assim grandioso. Eu vou repetir essa outra frase que eu já repeti, mas vale a pena. Se você quer realmente ser rico no verdadeiro sentido, não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. E aí, se você quer ajudar quanto mais pessoas você ajudar, milhões, milhares, milhões, milhares e milhões até, o efeito disso é que quanto mais você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Incrível. Espero que você tenha gostado, tanto como eu amei esse trecho, esse vídeo. Se você gostou, quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros que eu tenho lá também, estando lá, se inscrever também, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!